Muito bem-vindos ao seminário sobre o mercado Forex, Foreign Exchange. Vamos começar então com uma pequena nota, o aviso de risco. O CFDs é um produto financeiro complexo, existe o risco de perda superior ao capital investido e também a possibilidade de serem exigidos reforços de margem. É um produto de remuneração não garantida, podem-se aplicar comissões ou outros encargos e, para terminar, as informações contidas nestes vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG Markets não se responsabiliza pelo uso da informação. Portanto, em termos sumários, vamos falar acerca das razões por que poderemos negociar Forex, as principais características do mercado Forex na IG Markets, quais os spreads típicos, daremos um exemplo de negociação no mercado e terminaremos com os conceitos de Carry Trade e Reverse Carry Trade. Portanto, em primeiro lugar, acerca das razões por que poderemos negociar Forex. O Forex, desde logo, é o mercado financeiro, não é? Mais líquido do mundo, portanto, negocia mais de 4 trilhões de dólares, para ter uma ideia, isto é mais de 150 vezes o volume que é negociado na Bolsa de Nova Iorque. Em termos de participantes, nós temos variedíssimos agentes, portanto, começando pelos especuladores. A especulação no mercado vale cerca de, eu diria, praticamente entre 60% a 70% do volume diário, para terem uma ideia. Temos também bancos centrais, governos, hedgers, portanto, quem quer fazer cobertura de risco, etc. É um mercado que pode ser usado na perspectiva de eliminar o risco cambial, muitas vezes por empresas ou, enfim, por agentes que querem cobrir o risco associado a uma operação comercial. Imaginemos que eu tenho que fazer um determinado pagamento de 100 mil dólares daqui a 6 meses, eu posso fazer essa operação na plataforma da IG Markets e dessa forma controlar o risco de forma a que, se o dólar desvalorizar, imaginemos que eu comprei euro-dólar, se o dólar desvalorizar, então aquilo que eu ganho, a partir do que vai acontecer é que o euro-dólar sobe, não é? Partindo do pressuposto que eu tenho euros, eu faço uma operação de compra de euro-dólar. Se o dólar desvalorizar, aquilo que ele desvalorizar eu vou ganhar nesta operação que abrir aqui. Se ele valorizar, aquilo que eu perder na operação que, entretanto, abri na plataforma, vou ganhar na minha operação comercial. Portanto, uma forma muito simples de eliminar o risco cambial de uma operação comercial. E há muita gente que o tem que fazer, e é uma fatia bastante importante das negociações que são feitas. Depois, necessidade, enfim, ainda neste campo de redução das transações, do risco cambial associado às transações comerciais, pode não ser única e exclusivamente numa perspectiva de uma transação comercial, pode ser numa perspectiva de investimento. Imaginemos que eu quero investir em ações dos Estados Unidos, mas não quero ter exposição ao dólar. Não é? Eu vou ganhar e vou perder em dólares, e, portanto, a evolução do dólar vai ter um impacto na minha carteira e pode, a evolução do dólar, no fundo, eliminar os ganhos que eu tenha na valorização dos ativos que eu estou a investir. Portanto, mais uma forma de eu cobrir o risco cambial associado à minha operação de investimento. É um mercado também muito difícil de manipular, apesar de aqui está impossível, mas é muito difícil de manipular. Temos vários exemplos. Eu lembro-me de 2 em que de facto se consegue manipular, pelo menos momentaneamente. Recordo-me, por exemplo, da situação do Yen, em que o Banco do Japão viu a sua moeda valorizar bastante, especialmente face ao dólar. O dólar Yen perdeu ou desvalorizou bastante e, portanto, o Yen estava muito forte. Isso faz com que a economia nipónica seja muito penalizada, porque é uma economia muito dependente de exportações e, portanto, com uma moeda muito forte, torna-se complicado às empresas, especialmente numa altura de repatriação de lucros,
enfim, manterem as suas margens, etc. Daí que o Japão seja um dos países que é mais ativo na proteção da sua moeda e tenta sempre desvalorizá-la, no fundo. Um exemplo muito recente, eu lembro-me do Banco da Suíça, exatamente a mesma coisa. O Banco Central Suíço interviu no sentido de desvalorizar o franco suíço e estabeleceu, no fundo, um chão, um valor máximo para o franco suíço, portanto o euro ao franco suíço, enfim, passou de um 10 para um 20, portanto uma valorização de 10, 11 figuras, muito forte, das maiores intervenções que eu me recordo, enfim, e ainda não se sabe até que ponto é que terá tido sucesso nessa intervenção, porque uma coisa é nós conseguirmos passar uma cotação de um par de moedas momentaneamente, outra coisa é aguentá-la lá ou conseguir alterar a tendência de determinada moeda. E a verdade é que, à exceção de poucos exemplos, historicamente é muito difícil, através das intervenções, de manipular o mercado, porque existe efetivamente muita liquidez. Na componente de especulação, porque é que nós poderemos negociar? Porque o mercado cambial e o mercado Forex, nesta componente de especulação, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, normalmente diz que o mercado é muito arriscado e que é um mercado que tem muito risco e tal. A verdade é que o mercado não tem muita volatilidade. É um mercado que, em termos percentuais, uma moeda face à outra não mexe muito. Especialmente em comparação, por exemplo, com o mercado de ações, em que uma ação pode mexer 10, 20, 30% com relativa facilidade diariamente, não é? Portanto, no mercado cambial não é assim. Por isso é que é um mercado que se tem de negociar com alavancagem. Normalmente diz que o mercado é muito arriscado porque as pessoas alavancam muito e por isso, no fundo, o risco, uma pequena oscilação percentual faz com que o impacto na carteira do cliente seja muito grande. Não é? E, portanto, quanto mais nós alavancamos, mais risco estamos a correr e, portanto, enfim, passa a ser um mercado muito mais arriscado quanto mais alavancados nós estamos. Mas já vamos ver isso mais à frente. Outra das coisas é que acha-se que o mercado cambial é um mercado fácil de se perceber como é que funciona. Nada mais errado. É um mercado muito complicado de se perceber como é que funciona, porque é um mercado que funciona com duas moedas e, portanto, tem um par de moedas que tem uma cotação e, portanto, nós além temos que acompanhar, enfim, por exemplo, no caso de uma ação temos que acompanhar a ação, no caso de um índice temos que acompanhar o índice, no caso de uma commodity temos que acompanhar a commodity. No mercado cambial e no Forex a coisa não funciona assim, porque temos duas moedas e uma relação entre essas duas moedas e temos dois ativos e a cotação é uma relação entre dois ativos. Okay? Portanto, é mais complicado ainda de acompanhar. Porquê é que nós poderemos negociar e quais é que são as razões que nos podem levar a negociar no mercado Forex? Desde logo os fundamentais macroeconómicos. Isto é o quê? O calendário económico, as notícias que vamos conhecendo diariamente. O PIB, a inflação, portanto aqui pelo CPI, os déficits, a política monetária. Eu julgo que a política monetária será, no fundo, o fator que mais influencia uma moeda. Enfim, fatores de produtividade, fatores geopolíticos, etc. Há uma coisa muito importante, e isto prende-se com a política monetária, que é a curva de taxa de juros. O que é que está implícito e o que é que está a descontar, o que é que está a ser, no fundo, descontado pelo mercado. Eu recordo que um dos principais fatores que leva os investidores a comprarem uma moeda é o rendimento que essa moeda tem, caracterizado pela sua taxa de juros. Também já abordaremos isso mais à frente. Mas a verdade é que se uma moeda tem uma política de taxa de juros crescente, se nós vemos uma moeda a valorizar e as suas taxas de juros
no fundo, a subir, essa moeda à partida será mais apetecível e terá mais procura por parte dos investidores. Por outro lado, se está a reduzir taxas de juros, deixa de ter tanto apelo, não é? Portanto, e passa a ser uma moeda que se tem baixas taxas de juros, os investidores aproveitam para ser uma moeda de financiamento, e também já lá iremos. Outro aspecto que nos pode levar a negociar no mercado cambial é a análise técnica. É incrível como, se há mercado que respeita os níveis de análise técnica, regressões de Fibonacci, médias móveis, etc., é o mercado cambial, e, portanto, é um mercado que respeita muito os suportes e as resistências. A análise técnica é um dos principais fatores a acompanhar para quem está no mercado cambial. Nós, na plataforma da IG Markets, temos uma ferramenta que é o Trading Central. Portanto, no canto superior direito tem um botão que nos leva para a ferramenta do Trading Central, e basicamente a análise técnica pode-nos dar, por exemplo, sinais de entrada, sei lá, no respeito a breakouts. Um breakout, imaginemos que um preço anda sempre entre um suporte e uma resistência. Um suporte, para quem não sabe, é um nível de preço em que o interesse comprador é grande, e, portanto, se o preço está a cair, aí para, porque existe um interesse comprador, e uma resistência é um nível de preço em que o interesse vendedor é grande. Portanto, se o preço está a subir, para, porque existe aí existem fortes vendas. Se o preço está a negociar numa determinada banda, e se parte um desses dois níveis, pode disparar para, portanto, se partir uma resistência, dispara para cima, e se partir um suporte, pode disparar para baixo. É o exemplo, por exemplo, lembro-me que o euro-dólar teve durante muito tempo a negociar entre, enfim, os 1,39, 1,40 e os 1,45 nestes últimos meses. E, portanto, quando partir esta banda, será à partida, no fundo, um sinal claro da direção do preço. E depois temos, enfim, única e exclusivamente, uma política de carry trade, que não é nada mais, nada menos do que eu estar a negociar, no fundo, fazendo uma operação cambial. Aquilo que me acontece é, eu vou receber a taxa de juros da moeda que compro e vou pagar a taxa de juros da moeda que vendo. Sendo que se eu me financiar numa moeda que tem uma taxa de juros mais baixa, e com essa moeda eu comprar outra, imaginemos, o ien tem uma taxa de juros muito perto de 0%. Se eu comprar dólares australianos contra ienes, e o dólar australiano tem uma taxa de juros acima de 4,5%, então eu diariamente, simplesmente manter essa operação em aberto, eu vou receber juros, porque estou-me a financiar em ienes cerca de 0%, e a aplicar a 4,5%. Portanto, o diferencial diário vai ser um crédito de juros na minha conta pelo facto de manter essa operação em aberto. Obviamente, o carry trade faz sentido se a conjuntura for de baixa volatilidade, como é lógico. Se eu tiver uma conjuntura de alta volatilidade, não me interessa, porque aquilo que eu vou ganhar diariamente em termos de juros vou ser penalizado à partida na taxa depois de câmbio propriamente dita. Não é? Portanto, não me interessa ganhar ali uns pozinhos diariamente se depois no câmbio é onde eu vou perder. De qualquer das formas, o conceito de carry trade é este, também o abordaremos mais à frente, mas, enfim, em termos gerais, eu julgo que é um mercado que é muito interessante, porque cota 24 horas por dia, a única coisa, só fecha ao fim de semana, fecha sexta-feira à noite, abre domingo à noite. É um mercado que não tem comissões, portanto está incluído no próprio spread, e é um mercado que negocia com alavancagem, o que nos permite, com uma pequena margem, beneficiar de oscilações percentuais maiores, porque, enfim, oscilações percentuais mais pequenas fazem com que tenha um impacto mais interessante na minha carteira, apesar de, como eu referi ao início, dever ter cuidado com esta questão da alavancagem, porque pode de facto ser perigoso, e funciona para os dois lados. Se maximiza as perdas, as mais-valias, também pode maximizar as perdas.